Melhores SUVs para você comprar agora no início de 2025. Separei várias opções interessantes, começando com o primeiro da lista. Uma opção bem legal aqui para pegar um seminovo seria um Ford EcoSport Titanium 2.0 16 válvulas flex automático ano 2018. Tabela R$ 72.739. Aqui ele vem equipado com motor Duratec 2.0, motor bem tecnológico que entrega bons números de desempenho, com certeza. É um carro bem rápido aí pro peso de carroceria, ter uma boa relação peso-potência. E não se desespere, porque esse carro aqui com o câmbio automático, ele já não usa mais aquele power shift que dava muito problema, né? Só ficou até nos 2017. Os 2018 em diante, depois do facelift, passaram a vir com o câmbio automático convencional de 6 marchas. É o 6F15, bem confiável, bem resistente. Claro, você tem que trocar o óleo desse câmbio periodicamente, como manda o manual do proprietário. Mas longe de ser um câmbio problemático, dá para pegar esse carro automático também, com certeza. Lista de equipamentos excelente nessa versão Titanium top de linha. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, aletas de mudança de marcha atrás do volante, chave presencial, sistema de grade ativa, a grade dianteira ela abre quando precisa de maior fluxo de ar para refrigerar o líquido de arrefecimento. Se não estiver precisando, ela fecha para melhorar o coeficiente aerodinâmico. Bem legal. Além disso, conta com 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis em xenon, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, além de Isofix, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro, alerta de tráfego cruzado e de ponto cego, além do assistente de partida e rampa, sistema de chamada de emergência SOS e a central multimídia com entradas USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado e espelhamento para celular. Um carro muito completo aí na categoria dos SUVs, com certeza. Acabamento muito bom nessa versão top de linha, bons revestimentos em painel, forros de porta, bancos, confortável a rodar, boa altura do solo, vão livre mínimo de 200 milímetros, um carro para você não se preocupar em lombadas mais altas, entradas e saídas de rampa de garagem. O carro tem um espaço interno também razoável, o teto desse veículo ele é mais alto, então adultos mais altos vão se acomodar bem ali no banco de trás. Por essas e outras razões, EcoSport Titanium 2018, boa opção custo-benefício com certeza. Mas tem alguns pontos de atenção que valem ser mencionados. O seu nível de segurança a bordo em caso de colisão ele é apenas mediano. Ele teve 5 estrelas para adulto e 3 para crianças nos protocolos de antes de 2020. Então, para a época, estava ok, mas tinham alguns veículos mais seguros. Porta-malas é pequeno, tem capacidade de apenas 356 litros. Dá para levar bagagens de 3 pessoas, 4 no máximo. Além disso, a tampa traseira tem uma abertura lateral, exige um espaço maior quando você estaciona esse carro. Não pare ele muito perto do veículo que estiver atrás, senão você não consegue abrir e fechar a tampa. E o acabamento plástico do interior dessa tampa também costuma bater, fazer um pouco de ruído aí com certa facilidade. O consumo de combustível ele tende a ser um pouco elevado, como você pode observar nos números oficiais, mas dependendo da sua forma de guiar, do trajeto, do trânsito que você pegar, ainda dá para conseguir médias minimamente satisfatórias. Também, claro que vai ser um carro de peças de acabamento externas, principalmente um pouco mais caras, com isso o seguro do EcoSport também tende a ser um pouco mais elevado. Agora, se você quer um carro de melhor revenda, dá para pensar no Honda HR-V Touring 1.8 16 válvulas flex automático 2018. Tabela R$ 97.606. Aqui vem com motor Honda 1.8 VTEC aspirado. É um motor, claro, de menor desempenho comparado com o 2.0 Duratec, mas ainda assim suficiente para o peso de carroceria desse HR-V Touring. E combinado com o câmbio CVT de 7 marchas simuladas, é um carro de rodar suave, sem trancos nas acelerações, nas retomadas de velocidade. Um carro bem interessante aí, com certeza. Além disso, um carro de boa lista de equipamentos nessa versão Touring top de linha, vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme,
rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança de marcha simuladas atrás do volante, além de freio de estacionamento eletrônico bem legal, com auto hold, então num trânsito mais pesado você não precisa ficar segurando ali no pedal de freio. Além disso, vem com 6 airbags, freios ABS, 5 de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis em LED, com luzes de rodagem diurna, Isofix, assistente de partida e rampa, sensor de estacionamento traseiro e a central multimídia com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional, câmera de ré, GPS integrado, espelhamento para celular e conexão HDMI. Bom nível de tecnologia embarcada também, com certeza. Mas ainda assim eu diria que faltam aqueles assistentes de condução que vinham, por exemplo, no EcoSport. Mas é um carro de melhor espaço interno para quem vai no banco de trás, distância entre eixos de 2,61 m, com assoalho traseiro que é praticamente plano, então para quem vai no meio do banco tem um conforto a mais. Tem uma excelente versatilidade, os bancos traseiros têm aquele sistema Magic Seat, né, de rebatimento. Você consegue tanto rebater o encosto para baixo, deixar aquela parte inferior ali toda plana, dá para carregar muita coisa nesse carro, ou rebater o assento para cima e liberar o espaço inferior ali, onde vão os pés dos passageiros do banco traseiro. Então, muito bom. Tem uma boa capacidade de porta-malas de 437 litros, melhor do que na EcoSport. Além disso, boa altura do solo, vão livre mínimo de 177 mm, suspensão bem resistente, sem maiores relatos de problemas crônicos. Por essas outras razões, o HR-V aqui é um dos mais valorizados e de melhor revenda da categoria. Mas vem com step de uso temporário. O consumo ainda tende a ser um pouco elevado, como você pode observar nos números aí em cima. Um consumo até semelhante, eu diria, ao EcoSport. Esse motor 1.8 Honda exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo. A cada 40 mil quilômetros ou 2 anos tem que fazer essa manutenção, senão o motor que pode perder potência e gastar mais combustível, que não vai ser nada legal. O câmbio CVT também exige uma troca um pouco mais constante do fluido, a cada 40 mil quilômetros aproximadamente. O acabamento do HR-V ele é ok, não deixa a desejar, mas também não surpreende positivamente. Tem uma batida mais rígida, mais seca de suspensão, o que também joga contra no conforto a rodar. E, naturalmente, é um carro caro, relativamente falando, pelo seu ano de fabricação. Mas, como eu disse, é um carro que cai pouco de preço. Por isso, hoje, como seminovo, também não está muito barato de adquirir, né? Terceiro da lista, para você que não está com um orçamento aí de quase 100 mil para pagar no HR-V ou 70 mil no EcoSport, que é um SUV de bom desempenho, mas bem mais barato. Hyundai Tucson GLS 2.7 24 válvulas, é o motor V6, a gasolina automático, tração nas 4 rodas, ano 2010, tabela R$ 38.500. Tão confiável quanto os que eu falei anteriormente, porém quase pela metade do preço, né? O motor aqui em questão é o G6BA, é o motor também conhecido como Delta da Hyundai, é um V6, que sim, é bem confiável, bem resistente, não quer dizer que é um motor barato de manter. Claro que vai ter peças de reposição mais caras, mas não é um motor problemático, entrega excelentes números de potência e torque para o peso de carroceria, é o motor mais adequado para empurrar um SUV aí de quase 1.700 kg de peso, com um câmbio automático de apenas 4 marchas, que é o F4A51, com uma maior resistência ao torque de entrada justamente para casar bem com esse motor mais potente. Além disso, o Tucson tem um bom espaço interno para quem vai no banco de trás, é o mínimo que se espera de um SUV de porte médio, com um bom nível de conforto ao rodar, mérito dos pneus de perfil um pouco mais alto, boa qualidade do acabamento interno, apesar de utilizar em sua grande maioria plástico duro, plástico mais rígido, mas é um acabamento que não faz ruído com o passar do tempo, tem um bom encaixe entre as peças. Além disso, o carro de boa altura do solo, com uma boa capacidade de porta-malas, como você pode observar, e ainda vem com banco traseiro rebatível e bipartido. A lista de equipamentos de série, claro que não vai ter o mesmo nível de tecnologia embarcada dos veículos que eu citei anteriormente, mas entrega tudo que tinha disponível para a Tucson nesse ano modelo. Direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, faróis de acendimento automático, teto solar elétrico, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina e o CD Player, além dos opcionais bancos em couro e sensor de estacionamento traseiro. Mas naturalmente vai ser um carro de consumo de combustível bem elevado, não seria de outra forma, motor V6, um carro bem pesado, câmbio automático só de 4 marchas, pneus bem largos também jogam contra nessa questão. Além disso, nessa versão com motor V6, ela vai ter uma revenda mais difícil, justamente pelo custo de manutenção mais elevado. Mas para você que quer uma Tucson com melhor desempenho, seria
essa a melhor opção, com certeza. Quarto da lista, para você que quer um SUV compacto, também de boa confiabilidade mecânica, Mitsubishi ASX 2.0 16 válvulas gasolina, tração dianteira 2012. Tabela R$ 56.515. Aqui vem com o motor da linha 4B11 Mitsubishi, ou mais comercialmente conhecido como MIV, que é o mesmo motor lá do Lancer. Bons números de desempenho para o peso de carroceria. Então um carro também de respostas razoáveis. Poderia ser melhor se viesse com câmbio manual, né? Mas um carro desse, para você ter uma melhor facilidade de revenda, claro, vai ser na versão com câmbio automático. E esse câmbio CVT no ASX, ele acaba amarrando bastante o desempenho. Apesar dele ter 6 marchas simuladas, com opção de trocas ali atrás do volante, mas é um carro que tem uma arrancada bem mais lenta com essa transmissão. Não é um câmbio problemático, é um câmbio que deve ser bem cuidado também. Exige troca de óleo periódica preventiva, porque senão ele pode passar por problemas de superaquecimento. Mas é um câmbio bem eficiente aí de uma forma geral. Acabamento é bom, na parte dianteira, principalmente em forros de porta, painel central, só nas portas traseiras que acaba caindo um pouco a qualidade. Além disso, tem uma boa lista de equipamentos, ano 2012, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, aletas de mudança de marcha, como eu disse, né, atrás do volante, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, Isofix e o CD Player com volante multifuncional. Carro muito bem equipado aí. Claro que tem concorrentes mais bem equipados, mas o ASX aqui não faz feio. Você tem que ficar atento, claro, com o histórico de manutenção de um carro desse. Vai olhar um carro desse para comprar? Verifique se o dono anterior usou o óleo correto ali, tanto no motor quanto no câmbio automático, né? Porque senão é um carro que pode dar problema se não tiver sido bem cuidado. Também, claro, verifique toda a parte de documentação para ter certeza que esse carro não vai te dar nenhuma dor de cabeça quando tentar transferi-lo para o seu nome. Verifique também toda a parte estrutural para se certificar que esse carro não passou por nenhuma colisão séria, que pode inclusive comprometer a sua segurança a bordo. E para te ajudar nessa hora a não esquecer de nenhum item importante quando for avaliar seu próximo carro, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica, objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e aqui no QR Code para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o ASX tem como principais pontos positivos também, claro, sua boa altura do solo, bom nível de conforto ao rodar, proporcionado pelos pneus de perfil um pouco mais alto e também entrega um espaço interno traseiro razoável para sua categoria, assim como a capacidade de porta-malas de 415 litros, sendo aí uma boa opção de SUV compacto, mas esse porta-malas ele é um pouco mais raso, fique ligado nesse detalhe. Além disso, é um carro de consumo mais elevado, ainda mais nessa versão com câmbio CVT, e o ASX vai ter uma revenda um pouco mais difícil comparado com alguns de seus concorrentes também, infelizmente. Mas para você que quer uma outra opção de SUV japonês e de porte médio, dá para pensar no Honda CR-V XL 2.0 16 válvulas flex automático 2015, tabela R$ 86.239. Aqui com o motor R20Z1, basicamente o mesmo do Civic, né? Um 2.0 de bons números de desempenho, como você pode observar, bons números de torque para um carro bem pesado. Ainda assim, a relação de preço-potência fica adequada. E o câmbio é automático de 5 marchas, acoplado ao motor por conversor de torque, trocas de marchas também sempre suaves, sem trancos. Um câmbio essencialmente também o mesmo lá do Civic. Só que aqui você tem a tração integral sob demanda nas 4 rodas. Então ele faz tudo para você. Se ele percebe que perdeu aderência ali no eixo dianteiro, joga mais torque para as rodas traseiras e você sai de uma toleira ali com um pouco mais de facilidade. Além disso, o CR-V entrega sim um bom espaço interno para quem vai no banco de trás. É o mínimo que se espera, né, de um veículo desse de porte médio. Boa lista de equipamentos nesse ano de 2015, na versão XL top de linha. Vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos em couro, chave presencial, faróis limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, assistente de partida em rampa, Isofix, luzes de rodagem diurna e a central multimídia com entrada USB,
leitor de CD, conexão Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado com informações de trânsito em tempo real, entrada HDMI e câmera de ré. Bem completinho aqui, se tratando de um 2015 com certeza. Também entrega uma boa qualidade do acabamento interno, bom padrão construtivo ali de uma forma geral, excelente capacidade de porta-malas, 589 litros e ainda tem banco traseiro rebatível bipartido. Dá para levar bagagens da família toda e ainda sobra espaço. Por essas outras razões, o CR-V aqui tem uma ótima facilidade de revenda. Mas você tem que ter em mente que é um carro de batida de suspensão um pouco mais seca, mais rígida, não passa tanto conforto ao rodar. Claro que você tem que ter um cuidado extra com a manutenção dessa tração 4x4. Vai exigir troca do fluido do diferencial traseiro e da caixa de transferência. Então também fica a dica para você fazer essa verificação quando estiver olhando um carro desse para comprar, se o dono anterior fez a substituição desses fluidos. Também é outro aqui com motor que exige ajuste de folga de válvulas periódico preventivo e o consumo de combustível tende a ser um pouco mais elevado. Um SUV pesado, motor 2.0, câmbio automático, tração nas 4 rodas, pneus bem largos, então não espere um carro econômico definitivamente. Mas se você quer uma segunda opção nessa pegada, dá para pensar no seu concorrente direto, que é o Toyota RAV4 2.0 16 válvulas gasolina automático, também com tração nas 4 rodas, ano 2015. Tabela R$ 95.436. Percebeu a diferença de preço? Enquanto aqui um CR-V, nas mesmas condições, no mesmo ano de fabricação, está custando em torno de 86 mil, uma RAV4 está mais de 95 mil. É um carro que caiu menos de preço ao longo dos anos, é um carro que desvalorizou menos frente a praticamente todos os seus concorrentes. E com motor 2.0 Dual VVTi, que é também essencialmente o mesmo do Corolla, combinado com o câmbio CVT que simula 7 marchas, também o mesmo lá do sedã. E claro que aqui recalibrado, né, para o peso de carroceria desse SUV médio, mas ainda assim um carro bem acertado. Só que, naturalmente, é um carro um pouco mais lento comparado com o CR-V, né? Aqui vemos nos números de peso-potência que esse 2.0 Toyota sofre um pouco mais com esse peso de carroceria. E detalhe, esse motor aqui, eu disse que ele é o mesmo do Corolla, só que no RAV4 ele não é flex, ele é apenas a gasolina. Então, infelizmente, não dá para abastecer com etanol. Mas tem uma boa lista de equipamentos ainda, né, de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, bancos em couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, teto solar elétrico, controlador de velocidade, chave presencial, retrovisor fotocrômico, 6 airbags, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, Isofix, sensor de estacionamento traseiro e a central multimídia com leitor de CD, USB, Bluetooth, volante multifuncional, GPS integrado e câmera de ré. Aqui uma lista bem semelhante ao CR-V, mas ganha e perde em alguns detalhes, alguns mimos ali. Mas, essencialmente, são veículos, eu diria, bem equivalentes. Além disso, tem um melhor nível de conforto a rodar. Aqui, o Toyota, né, não seria de outra forma. Também com a ótima qualidade do acabamento interno, bom espaço interno para quem vai no banco de trás. Porta-malas de excelentes 547 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível bipartido, então também dá para colocar bagagens da família toda nesse carro. Tem uma boa altura do solo, requisito mínimo de um SUV. Bom nível de segurança a bordo em caso de colisão. Para a época, né, de acordo com o LatiNCap, esse carro teve 5 estrelas para adulto e 4 para criança, quase gabaritou o teste. E, claro que é um carro de melhor revenda e pouca desvalorização, como já mencionei. Mas ele vem com step de uso temporário. A tração 4x4 também exige aqueles cuidados que eu falei lá no CR-V, de troca de fluidos. Falta aqui, por exemplo, o controle de tração e estabilidade que tinha no CR-V. E também é um carro um pouco mais caro, né? Se por um lado ele cai menos de preço, por outro você vai ter que desembolsar um maior valor para tê-lo também na sua garagem. Mas se você quer um SUV médio ainda nessas condições um pouco mais barato, dá para pensar no Kia Sportage EX 2.0 16 válvulas flex automático 2013. Tabela R$ 73.331. Aqui também para você que não faz questão da tração 4x4. Então, de quebra, você vai ter uma manutenção a menos para se preocupar. E com um motor de ótimo desempenho, o motor da linha NU, que equipa vários Kia e Hyundai. É um 2.0 aspirado com excelentes números de potência e torque para um carro que ainda é pesado, mas para esse motor aqui dá e sobra. É um carro que vai ter uma resposta bem melhor e o câmbio automático de 6 marchas também vai conseguir escalonar bem
o desempenho desse motor em qualquer faixa de giro. É um câmbio bem confiável, bem resistente. Além disso, um carro com um conjunto de suspensão bem robusto, na mesma plataforma da X35 lá da Hyundai. Um carro bem interessante também para você utilizar em estradas um pouco menos bem pavimentadas. Além disso, o consumo de combustível, claro, vai ser mais elevado, não tem como esperar carro econômico aí nessas configurações. Excelente nível de estabilidade garantido pela suspensão independente nas 4 rodas, McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Claro que essa suspensão Multilink também vai exigir um custo maior de manutenção, você vai ter que trocar as buchas ali que são em maior quantidade, são mais caras. É uma suspensão que exige alinhamento periódico preventivo, então tenha isso em mente. Mas é um carro de boa altura do solo, vão livre mínimo de 172 mm. Boa lista de equipamentos, vem com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos em couro, chave presencial, controlador de velocidade, faróis de acendimento automático, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis dianteiros de neblina, luzes de rodagem diurna, sensor de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB e volante multifuncional. Senti falta aqui de uma conexão Bluetooth, pelo menos num carro 2013. Mas ainda tinha uns opcionais interessantes, como o banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, retrovisor fotocrômico, airbags laterais e de cortina e a câmera de ré. É um carro também que entrega um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e um bom nível de conforto ao rodar, mesmo com os pneus 235/55/18, que essencialmente tem um perfil mais baixo, mas ainda assim a suspensão consegue filtrar muito bem as irregularidades do solo. Mas em compensação, o Sportage fica devendo em alguns equipamentos, como por exemplo, ajuste de profundidade da coluna de direção, item básico de um carro de porte médio, não tem disponível, assim como a conexão Bluetooth que eu já mencionei. Rede de concessionárias é pequena, caso você queira fazer as manutenções numa motorizada, vai ter que deslocar por uma distância um pouco maior, principalmente se você mora aí no interior. Além disso, peças de acabamento externas são mais caras, com isso o seguro desse carro tende a ser mais elevado. Já é um carro com mais de 10 anos de uso, então pode ser que você já encontre dificuldade de fazer um seguro numa modalidade mais convencional. Não é à toa que é um carro mais desvalorizado hoje em dia, de revenda mais difícil, então você vai ter que ter paciência quando quiser passá-lo para frente. Oitavo da lista, para você que quer um SUV, mas com custo de manutenção mais acessível, dá para pensar no Renault Duster Dynamic 2.0 16 válvulas flex manual tração dianteira, ano 2014. Tabela R$ 49.862. E de quebra também um carro bem mais barato de manter. O motor aqui em questão é o 2.0 aspirado, é o F4R, de bons números de desempenho também para o peso de carroceria, um motor que também sobra para o porte desse carro. E o câmbio aqui já é manual de 6 marchas, você abre mão de uma transmissão automática que na época nem era tão confiável, usava aquele câmbio L4 que dava vários problemas, para você ter uma maior agilidade, uma maior resposta numa retomada de velocidade. E ele tem uma sexta marcha, uma marcha extra para você tentar buscar uma melhor economia de combustível na estrada, mas como você pode observar nos números oficiais de consumo, ainda assim não é aquele carro tão econômico, é um carro de consumo um pouco mais alto, infelizmente. A lista de equipamentos dessa versão Dynamic de série vem com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB, conexão Bluetooth e os comandos na coluna de direção. O único opcional disponível nesse ano nessa versão eram os bancos em couro. Ainda assim, eu diria que é um carro que vai ter só o mínimo, o essencial, o básico com relação à tecnologia embarcada. Fica devendo em vários mimos aí comparado com os seus concorrentes. Mas tem, em compensação, uma boa capacidade de porta-malas, 475 litros, com um banco traseiro rebatível bipartido, dá para levar bagagens também da família toda. Com um bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, não faz feio nesse quesito, assim como uma posição mais altinha de guiar, né? Claro, para um SUV é o mínimo que se espera. Boa altura do solo, vão livre mínimo de 206 mm, excelente. Por essas outras razões, é um carro de melhor custo-benefício. É um dos de menor custo de manutenção que temos aqui nessa lista. E com o valor de mercado também mais acessível comparado com vários de seus concorrentes. Mas claro que tem algumas razões para isso, né? Por exemplo, o acabamento aqui já não é dos melhores, usa plástico duro em todo o revestimento interno, costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo. Várias reclamações de proprietário com relação às vedações das portas, costuma entrar poeira com facilidade, ou até água mesmo de chuva. Além disso, step vem localizado embaixo do veículo, é de ruim acesso, ruim de tirar, ruim de colocar de volta. Vários
Várias reclamações dos assentos dos bancos dianteiros que são mais curtos. Numa viagem mais longa, acaba deixando um pouco a desejar na questão do conforto. Além disso, foi um carro mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não é muito seguro em caso de colisão. E tem alguns recalls em aberto também para Duster, como por exemplo, com relação à direção hidráulica e os airbags, que se você comprar um carro, qualquer carro que tiver devendo algum recall, algum chamado da montadora, você não consegue transferi-lo para o seu nome sem atender esses chamados. Então fique ligado para você não ter transtornos aí depois que comprar um carro usado. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade, aqui eu vou falar de um SUV um pouco mais moderno, um SUV coupé. Para quem gosta de um design um pouco mais arrojado, dá para pensar num Fiat Fastback Impetus 200T Flex, câmbio automático, ano 2024, tabela R$ 128.808, que inclusive já filmei esse carro, mostrei todos os detalhes internos e externos, fiz um teste de rodagem, passei todas as minhas impressões ao volante e você pode conferir o vídeo completo que eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui resumindo, ele vem com um motor de bom desempenho, um motor 1.0 turbo da Stellantis, da Fiat. É um motor que é sincronizado por corrente, então dispensa troca preventiva de correia dentada e entrega excelentes números de potência e torque para o peso de carroceria. Então você vai ter sim uma boa resposta ao acelerar, ao retomar velocidade. Mostrei sobre o desempenho desse carro lá no vídeo completo de avaliação dele. O câmbio aqui é CVT, que simula 7 marchas, então tem uma excelente progressividade linear de desempenho, de retomada de velocidade. Combinado com esse motor turbo que já entrega torque máximo num giro mais baixo, é um carro bem prazeroso de acelerar aí, com certeza. Além disso, entrega uma boa lista de equipamentos, olha só, de série nessa versão Impetus, uma intermediária quase top de linha, já vem com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o banco traseiro, computador de bordo, bancos em couro, controlador de velocidade com limitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança de marcha atrás do volante, sistema start-stop, chave presencial com partida remota do motor, além de freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, 4 airbags, 2 frontais, 2 laterais, freios ABS, cinto de 3 pontos, apoio de cabeça para todo mundo, controles de tração e estabilidade, faróis em LED, faróis dianteiros de neblina com luz de conversão estática, quando você liga a seta e gira o volante para fazer uma conversão, uma curva, ele acende o farol de neblina daquele lado correspondente para dar uma visibilidade extra, o que é bem legal. Além das luzes de rodagem diurna Isofix, além dos assistentes de partida em rampa, permanência em faixa, frenagem autônoma e farol alto de comutação automática. Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, sensor de pressão dos pneus, vetorização de torque e a central multimídia com entrada USB, conexão Bluetooth, volante multifuncional, espelhamento para celular, smartphone, além do carregador a indução. Sem falar nos opcionais, que esse carro também podia vir com os bancos em couro na tonalidade cinza. Também poderia vir com os serviços de concierge, conectados com uma central de atendimento da própria montadora. Além de GPS integrado com informações de trânsito em tempo real, Wi-Fi e um aplicativo para você verificar várias informações do veículo, como alertas de manutenção, controles de revisão e várias outras funções bem interessantes. O que é o mínimo também que se espera de um projeto mais moderno, de entregar excelente conectividade. Além disso, é um carro que entrega uma boa qualidade do acabamento interno, sim, todo o revestimento de painel e materiais de ótima qualidade. Também tem uma boa capacidade de porta-malas com 516 litros e banco traseiro rebatível e bipartido e bótoro do solo também para você vencer maior parte das lombadas, entradas e saídas de rampas de garagem, de shoppings, o que você precisar. Sem falar nos números de consumo, que é um carro de fato bem econômico se tratando de um SUV automático que nem é tão pesado, mas ainda assim é um carro com motor muito eficiente para entregar um baixo consumo de combustível com certeza. Mas vem também com step temporário. O espaço interno traseiro ele é um pouco limitado, ele tem uma largura de 1,77 m por um entre-eixos de 2,53 m. É basicamente o espaço interno de um veículo compacto, então adultos mais altos vão ter um pouco de dificuldade de se acomodar melhor ali. Tem um nível de segurança a bordo em caso de colisão mediano. Em protocolos mais recentes, essa plataforma do Fastback obteve 2 estrelas de 5 possíveis.
E uma das razões para esse teste de colisão ter sido um tanto ruim é que esse carro não entrega, por exemplo, os airbags de cortina, que são essenciais para sua segurança a bordo, né? Então fica devendo aí nesse ponto. E claro que esses motores mais modernos, com injeção direta de combustível, acabam sofrendo um pouco mais com carbonização, ainda mais se você ficar utilizando muito gasolina de baixa qualidade. O que é algo para você ficar ligado, mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro SUV interessante que você compraria agora em 2025? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. Se tiverem várias sugestões, inclusive posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. E para você que quer ver mais sugestões de carros agora, eu vou deixar aqui uma playlist completa falando de outras categorias também, outras faixas de preço para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos lá!